Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, ministrando a sua vida. E que bom por mais esse encontro diante da palavra de Deus. Estamos aqui em Filipenses e eu vou continuar durante todo o mês de outubro, espero, porque aqui tem tantas coisas maravilhosas como toda a Bíblia tem. A partir do versículo 5 ele diz: eu dou graças a Deus pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo, ele quando se lembra dos irmãos, ele diz que se lembra da cooperação deles no Evangelho, desde o primeiro dia até aquele momento que ele estava escrevendo a carta. E eu quero falar de algo que é sempre importante na igreja, sempre foi e sempre será: a unidade no serviço ao Senhor Jesus. Como é importante. Isso acontece, eu sei, em todas as áreas da vida, mas no Evangelho é muito precioso isso. Você saber que você tem pessoas que estão na mesma obra que você e que aquelas pessoas, elas oram por você. Elas não torcem para você se dar mal, porque na verdade elas sabem que se torcer para você se dar mal, elas estão combatendo contra o Evangelho, estão combatendo contra Deus. O que estou falando para você é muito grave. Eu me recordo que no livro de Atos, quando Jesus Cristo subiu aos céus, foi assunto aos céus, a ascensão de Cristo, e os discípulos então agora, oficialmente cumprindo o ministério apostólico, eles começaram a pregar, e por conta de anunciarem salvação em Cristo, os romanos tinham o cristianismo como uma facção do judaísmo, e o judaísmo simplesmente não os aceitava por asseverar salvação em Cristo. Eles não aceitavam que Cristo era o Messias que eles rejeitaram. A gente até lê João escrevendo no capítulo 1, versículo 14, quando diz da manifestação de Cristo: veio para o que eram os seus não receberam. Aliás, o versículo 12, veio para o que eram os seus não receberam, mas a tanto quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E os judeus não acreditaram nisso e não recepcionaram a Cristo como o seu Messias, como eles deveriam fazer. E por conta disso, houve a perseguição. E quando houve a perseguição, os apóstolos eram presos. Aqueles que anunciavam a salvação em Cristo, o Evangelho de Cristo, eram presos, açoitados. E uma certa vez prenderam, açoitaram, bateram e depois soltaram. E houve um homem chamado Gamaliel, que Paulo havia sido ensinado aos pés de Gamaliel, ele mesmo diz isso, ou seja, sob o ensinamento de Gamaliel, a Bíblia declara que o Gamaliel disse: se essa obra e isso que está acontecendo não é de Deus, por si mesmo se desfará, mas se for de Deus, que não sejamos achados combatendo contra Deus. E quando eu não torço pelo sucesso do Evangelho que está sendo pregado em tal lugar, ou por tal pessoa que eu não tenho o que dizer, eu posso ser incluído nessa gama de pessoas que está combatendo contra Deus. A igreja tal está crescendo, eu me esfarelo em ciúmes e até desejo que não cresça tanto como está crescendo. Como assim? Como assim? Eu não estou dando graças a Deus por aquilo que está acontecendo? Então, tem alguma coisa errada. Eu estou combatendo contra Deus. É porque no seu ciclo que você vive não está acontecendo a mesma coisa? Então, o que está faltando? Oração? Propósito? Rever-se? Rever os propósitos? O que está faltando? Se o Espírito de Deus opera lá e opera cá, qual o problema? Está entendendo a gravidade disso?
Isso não é apenas um pensamento. E aí eu tenho que falar isso com você. Você que pertence à igreja ou serve ao Senhor Jesus na igreja A ou B, já é errado, eu pertenço, eu sou da igreja, eu sirvo ao Senhor Jesus na igreja tal. Todos nós servimos ao Senhor Jesus, ou não? Ah tá, aquela igreja está crescendo e a que eu estou não está crescendo, está esmilinguindo, está sendo reduzida. O que está acontecendo? Então eu vou trazer injúrias sobre aquela que está crescendo para, ao mesmo tempo, fazer alegações, porque não estamos crescendo, estamos diminuindo. Ah, mas lá, o que é isso? Que tipo de espírito é esse? E eu tenho que pensar com você, porque eu estou examinando Filipenses com você, não que quisesse examinar versículo por versículo, porque senão a gente vai ficar aqui anos e anos, mas a gente tem que pensar nisso. O aspecto devocional das Escrituras tem que estar vívido na minha mente. Dou graças ao meu Deus, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E que eu posso lhe dizer, a obra na cidade de Filipos, no meio dos filipenses, a obra de Deus cresceu muito. Ela se expandiu, ela foi notória a todas as pessoas, porque Paulo diz aqui, não só do que ele sabe, mas do que as pessoas dizem a respeito deles. Como a fé deles cresceu, como a coisa se dinamizou. E aquilo para Paulo era motivo de prazer, de alegria, por saber que ele foi usado por Deus para iniciar a obra naquele lugar. E agora ele não estava mais ali, porque ele era um legítimo apóstolo missionário, não fixava-se em igreja. Os períodos que ele parou numa igreja, num local, eram 2, 3 anos e nada tanto mais do que isso, por conta do chamado dele. E ele ia se alegrando, porque ele começou a estabelecer um líder, foi em frente e aquele líder fez, olha, por conta de Deus, da presença do Senhor, mas por estar ali aquela pessoa, a obra cresceu, prosperou. Que Paulo está nos despertando, ou que Deus está nos despertando, que a gente deve se alegrar pelo êxito das outras pessoas, dos nossos irmãos em Cristo que servem ao mesmo Deus em uma igreja diferente, com um outro rótulo diferente, partindo do pressuposto que não seja uma heresia, uma discrepância, um antagonismo à fé em Cristo. É isso que eu estou dizendo. Então, eu devo ter prazer, eu devo encontrar prazer, alegria, mesmo que aonde eu estou esteja acontecendo o contrário, não esteja havendo crescimento. Você pode compreender isso? Eu também preciso compreender, mas a questão aqui não é só de compreensão, é de exercício. E eu espero que todos nós hajamos dessa maneira diante do Senhor, que o Evangelho do Senhor Jesus encontre pessoas tão submissas ao Senhor e não à sua própria denominação que separa tanta gente, separa questão de convenção diferente, de denominação e igreja tal, porque às vezes o próprio pastor inspira essa discrepância de relacionamento, o próprio líder faz isso. Aonde você está, o líder te inspira isso? É claro que cada líder quer o rebanho ali junto, mas a ponto de não pode visitar, não pode pregar, não pode isso, não pode aquilo. Ué. E aí surge aquela célebre indagação, e no céu como vai ser? Aí uns já foram revelados que viram um muro separando, essa aqui é da igreja tal, da igreja tal. Isso não é a verdade que a Bíblia retrata, que o Evangelho de Cristo apresenta. Como diz o pastor Pereirinha, que hoje está com 95 anos, como dizia, no céu ninguém se une, porque para chegarmos lá precisamos unir-nos aqui, ter o nosso coração unido, ou então não termos discrepâncias em relação ao outro. Essa palavra, essa expressão é muito forte.
mas é forte não para nos destruir, é forte para nos fazer pensar. Que enquanto estamos aqui servindo ao Senhor, é uma oficina de treinamento e de capacitação divina na nossa vida. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.